Senhor. Convidá-los aqui, abramos o livro para o Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, conforme percebeu Mateus, o capítulo é o 9. Deus tem uma palavra para o meu, para o seu, para o nosso coração aqui. Vamos ler nesta ocasião dos versículos de número 1 até o versículo de número 8. Palavras do Senhor que nos diz o seguinte: entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. Tem outra versão que diz chegou à sua casa. Quero chamar a atenção para isso aqui. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Amém. Toma aí seu lugar. Meus irmãos, nós temos das Escrituras Sagradas, especialmente aqui no Novo Testamento, a narrativa de uma série de milagres realizados por Jesus. Evidentemente que nem todos os milagres que por ele foram realizados chegaram ao nosso conhecimento pela narrativa, pela escrita, os escritos sagrados aqui. João chega a dizer isso, né? Ele operou tantos milagres que se todos escritos fossem, o mundo todo não caberia os livros. Evidentemente ele está usando uma hipérbole para dizer que, tendo em vista o número que chegou ao nosso conhecimento, e se a gente tomar Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos apenas 35 dos milagres que ele realizou registrados aqui. Tendo em vista essa diminuta quantidade, ele está dizendo que se fosse escrito todos os milagres operados, então nem o mundo todo caberia. Mas ele mesmo vai dar a razão, o objetivo dos milagres que Jesus operou, especialmente aqueles da lavra do apóstolo João, dizendo: mas estes foram escritos para que creais no seu nome, e crendo tenhais a vida eterna. Então a gente tem que observar, e é isso que sempre fazemos ao estudar as Escrituras, que cada um dos milagres realizados por Jesus tinha um objetivo. E até para corrigirmos uma ideia que vulgarmente se propagou, não de agora, mas em diferentes momentos da história da igreja, de que nos dias de Jesus, na velha Palestina, na Galileia, terra onde ele mais viveu, não tinha enfermos, que ele curava assim, Raimundo e todo mundo, assim no roldão, e que pessoas não morriam perto dele. Não é bem assim. Claro que ele curou a muitos, mas não necessariamente a todos. E o objetivo maior dos milagres
que ele operou em cada situação, e evidentemente cada evangelista, conforme o objetivo de sua narrativa, cooptou, separou, selecionou alguns desses milagres, objetivando, elucidar, esclarecer, tornar mais evidente o propósito do seu evangelho. Cada escritor, ao escrever a história de Jesus, que nós chamamos aqui de o Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com, conforme a, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, evidentemente, em função do propósito que eles tinham ao escrever, selecionar aqueles milagres que de alguma forma corroboravam, elucidavam, tornavam mais evidente o tema do seu evangelho, o propósito que ele tinha em mente. Mas a grande verdade quanto aos milagres de Jesus é que eles apontam claro e objetivamente para a grandeza da redenção. E eles estão aqui para provar para cada um de nós que a fé cristã, a fé que eu e você abraçamos na pessoa bendita de Jesus de Nazaré, fundamentada na revelação de Deus aqui, especialmente na revelação encarnada em Jesus, é uma fé que propõe redimir a totalidade, a amplitude do universo e a amplitude do nosso ser. Algo que naqueles dias já era de certa forma questionado. As pessoas imaginam que o céu seja assim um lugar etéreo, e que lá é lugar de alma penada, e que a fé cristã é uma proposta de apenas chamar os homens a virem entregar a sua alma a Cristo. Isso é verdade também, mas que salvando a alma o resto não importa. Importa sim, para a visão do cristianismo e da redenção evangélica em Cristo, importa e muito. Desde o Antigo Testamento, Deus vinha falando e trazendo de que a redenção vai ser cósmica um dia. Até porque o pecado também teve efeitos cósmicos. O leitor e o estudante atento da Bíblia, quando passar por livro, capítulo 3 de Gênesis, há de perceber isso lá. Que o pecado é um ato moral, cometido por um agente moral, livre, moral e responsavelmente, mas que teve consequências para além do agente pecaminoso ou do agente pecador, e afetou as relações em todas as dimensões, na dimensão da verticalidade, da horizontalidade, do homem com Deus em primeiro momento, do homem com o seu semelhante, do homem consigo mesmo e do homem com o ecossistema à sua volta. E aí a gente vive num mundo enfermado, um mundo adoecido. E aí, desde Isaías, lá no capítulo 53, 740 e poucos anos antes dele chegar, o profeta, já pelo Espírito Santo de Deus, anteviu aquela era. No 42 ele já profetizou, mas no 53 ele disse que ele tomaria, e de fato tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, pelas chagas, as pisaduras que lhe fizeram, nós somos sarados. Agora, cuidado com um detalhe aqui. Aquele é um texto redentivo. Nós o lemos sempre na ceia, para relembrar do valor sacrificial, da profecia do Cordeiro, daquele que assumiu o nosso lugar. Mas aquele texto não está provando imediaticamente que todo filho de Deus não possa, porventura, vir ficar enfermo. Um dia toda a enfermidade será eliminada, não só da nossa vida, do universo como um todo, que o universo será curado. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a nossa esperança.
Paulo, escrevendo aos Romanos, chegou a dizer: porque a natureza geme, até hoje geme, com dores de parto, aguardando a redenção dos filhos de Deus, porque ela também foi sujeita à maldição por causa do pecado. E aí, ao longo da história, para demonstrar esse poder curador, redentivo de Deus, Ele cura alguns, mas um dia Ele vai curar por completo. Toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Não haverá mais dor, não haverá mais morte. Mas o culminar desse projeto redentor, bendito seja o nome do Senhor. E é por isso que eu e você, jornadeantes da eternidade, transeuntes da vida, viajores do céu, estamos caminhando na esperança daquele glorioso dia em que na Nova Jerusalém nós seremos recebidos no corpo glorioso, para nunca mais sofremos dor, enfermidade alguma. Eu introduzo assim, para a gente voltar a esse texto aqui. Alguém poderia estar pensando: pastor, o senhor não crê em milagre? Eu creio, oro por milagre todo dia. Inclusive milagres que eu espero sobre a minha vida. E oro por milagre por muitas pessoas. E algumas vezes eu já vi Jesus operar milagres instantâneos. Não porque fui eu que orei. Não tem nada de especial em mim. Não tem um poder, eu tenho dificuldade de entender isso, que eu possuo um certo monopólio de alguma dimensão carismática, que eu posso fazer uso dela quando eu queira, ou quando eu quiser, em algum momento. Eu tenho dificuldade de entender isso. Agora, Deus exercita do seu poder e dos dons nos membros do seu corpo, conforme a necessidade, desde que aquilo vá glorificar o nome dEle. Agora, pessoas ao lado de Jesus, não obstante o seu grande poder de curar, também morreram enfermos de alguma doença. Imagina José, o seu tutor, aquele que o recebeu em casa, por ordem de anjos, morreu cedo, a história diz. E José, como filho primogênito de José e Maria, porque Jesus é unigênito de Deus, né? José e Maria, ele era primogênito, sinal de que após o nascimento, aliás não é sinal, coisíssima nenhuma, está em Mateus capítulo 1, versículo 25, que José não conheceu a Maria, um eufemismo para a relação sexual. Um eufemismo para a relação sexual. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, seria: e José e Maria não tiveram vida marital normal até que Jesus nascesse. Mas nascido Jesus, eles tiveram outros filhos, porque viveram vida marital normal, vida conjugal normal. E como filho primogênito, seu tutor morreu cedo, ele teve que assumir a carpintaria, calejar as mãos para trabalhar. Então essa história aqui não deixa de ser um resquício daquela mania do Jesus menino prodígio. Já leu essas coisas assim? Lá do Jesus folclórico, do Jesus menino He-Man, do Jesus menino traquino. Tem uns livros aí daquele tempo lá que diz que o primeiro milagre que ele fez foi contrariado numa brincadeira com os coleguinhas, proferiram uma maldição lá. Isso era o Jesus folclórico, é um Jesus traquino, não é o Jesus do Evangelho. Um dos primeiros milagres que esse livro conta foi que ele montava como um artesão, em cerâmica, em um barro, pássaros soprava sobre ele, saia voando. Imagina só. Diz que o primeiro grande milagre que ele operou foi que quando Herodes o Grande quis matá-lo, e José e Maria têm que tomá-lo e dirigir-se e fugir para o Egito, e ele passou em fuga para o Egito. 3 dias depois, os seus algozes e verdugos inimigos, soldados amantes de Herodes, passou numa determinada região, tinha lá um lavrador com a foice cegando a seara, colhendo o trigo. Perguntou: passou por aqui um casal com menina assim e tal, passou.
Há quanto tempo? Quando eles passaram, eu estava lançando a semente, agora estou colhendo. Os homens voltaram, disse que era 3 dias. O homem lançou a semente, o fruto, a semente germinou, nasceu, cresceu, amadureceu. A gente precisa lidar com isso. No sentido de que, mesmo observando e reivindicando e orando por milagres, a gente consiga perceber, como nesse milagre registrado aqui, a intenção e o objetivo, que é demonstrar, esclarecer, evidenciar, tornar objetiva a verdade de quem Jesus de fato é. Porque senão ele fica nivelado como mais um na galeria dos grandes milagreiros da história. E Jesus não pode ser reduzido a isso. Por favor, Jesus não pode ser reduzido a isso. Ele cura, mas não virou curandeiro. Ele opera milagre, mas não é milagreiro. E dentre outras coisas, esse milagre vai nos ensinar isso. Algumas verdades assim. Porque Mateus está escrevendo alguns anos depois de Jesus ter morrido, e escrevendo para os judeus. Judeus que não tiveram a capacidade, a iluminação ideal ou necessária para perceber quem de fato Jesus era. O seu Messias tão prometido, o Messias tão esperado. E aí Mateus então vai escrever para aquela gente. Você já observou que Mateus é o evangelista que mais usa a expressão: isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal. Porque ele está buscando o Antigo Testamento para fundamentar, para provar para aquela gente que aquele era o Messias que eles não conseguiram enxergar. E eu estou trazendo isso nessa tonalidade, nesse tom, nessa voga, nessa via esta noite, para que nós não incorramos no mesmo erro. Eu posso ter Jesus o grande mestre, ele de fato é o maior mestre. Aliás, o título que mais aparece para Jesus na Bíblia é o de mestre. Ele é ensinador. Mas a minha chaga e a minha necessidade precisa de ver nele mais do que o mestre. Porque o ensino por si só não pode mudar ninguém. Ele é um grande líder, certamente também. Porque ele começou com grupos insignificantes, com pessoas insignificantes, de uma terra escondida, de uma aldeia nem citada, mas o seu movimento impacta o mundo até hoje. Veja que eu estou gastando a minha vida. Você subiu a esta casa hoje, depois de um dia de trabalho, de atividades, porque o nome de Jesus é uma força poderosa de atração. E olha, e nós amamos esse Jesus, porque ele é mais do que... E nós não podemos reduzi-lo a essas dimensões e essas visões que a sociedade tem dele. Ele é Deus. Deus encarnado, Emanuel, Deus conosco. E aí eis a questão aqui, vamos para a gente aplicar aqui algumas verdades. Veja bem, o capítulo 9 aqui fala de Cafarnaum. Este é um dos milagres que mais me chama a atenção na Bíblia, por algumas razões. Primeira, Jesus está de volta à sua terra, a terra em que ele escolhera para ser quartel-general do seu ministério, a cidade de Cafarnaum, possivelmente a casa de Pedro, porque ele não tinha propriedade ali. E veja bem que o versículo diz que ele entrou num barco, ele estava em algum lugar, em alguma região do mar da Galileia ou do mar de Tiberíades. Ele entrou outra vez no barco e chegou à sua cidade. Eu gosto disso aqui. Esse milagre está nos ensinando que a gente precisa perceber Jesus e criar em nossa vida, em nossas relações, em nossa vivência, um ambiente, uma disposição de alma e de espírito, para que Jesus sempre volte, sempre esteja, sempre se sinta em casa.
Num dos milagres que ele operou, isso fere e sangra no meu coração. Ele veio de algum lugar para o sudoeste do mar da Galileia, encontrou e operou esse milagre. Um outro milagre registrado por Marcos no capítulo 6, e Lucas no capítulo 5, e Lucas no capítulo 8. Ele faz o caminho inverso, do sudoeste para nordeste do mar da Galileia. Chega lá, abençoa uma cidade, liberta um homem endemoniado, que certamente era um problema de segurança pública na cidade. Morava, diz a Bíblia, no sepulcro. Curioso que a arqueologia descobriu que as ruínas da Gadara estavam construídas sobre um antigo cemitério. Diz que acorrentavam-no, amarravam-no com cadeias pesadas e nem assim conseguiam detê-lo. Jesus vai lá, resolve o problema, mas a cidade fala assim: Jesus, o senhor não tem ambiente aqui, pica a mula daqui que o senhor não é dos nossos. Vai embora. Curioso que Jesus foi. Sabe por quê? Porque nós abrimos uma grande possibilidade com a nossa participação, a nossa disposição de alma, quando a gente abre um ambiente favorável, onde Jesus se sinta à vontade. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Gadara é assim. Eu costumo dizer que Gadara é uma metáfora do mundo. Eles disseram para Jesus: Jesus, o senhor tem que ir embora daqui, o senhor vai estragar nosso negócio. A gente vive aqui é de doidice mesmo. Se o senhor ficar aqui mais um dia, o senhor vai acabar com o doido. E a nossa sociedade é de doido. A gente vive explorando o doido. Então, vai embora. E Jesus deixou eu dizer para você: você já sabe disso, nós sabemos disso, de cor e salteado. Jesus não fica onde ele não é bem-vindo. Ele não atropela a vontade, ele não estupra consciências, ele não arromba coração, ele está à porta e bate. Se alguém ouvir, porque tem gente que nem ouve, e ouvir, mesmo ouvindo, não abre, mas se ouvir e abrir a porta, ele diz: eu entrarei, e aí eu estabeleço lá um banquete de vida, de saúde. Bendito seja o nome do Senhor. Engraçado que Jesus toma o barco, volta para Cafarnaum, e quando ele chega aqui nessa mesma cidade, uma cidade ainda esperando a bênção, mas diz o Marcos 5 que Jesus está lá. Aliás, ao desembarcar, e Marcos é o evangelho dos advérbios, especialmente os advérbios de tempo. Jesus estava em atividade. Jesus não tem grandes discursos e parábolas e grande ensinamento em Marcos. Ele está em atividades constantemente. Então logo desembarcou, encontrou um moço lá, chamado Jairo. E eu acho isso extraordinário. Uma cidade abençoada, rejeitando-o. Uma cidade ainda necessitada, recepcionando-o. Eu vou perguntar, você responde para si mesmo: em que localidade você habita? Em que geografia você está? Daquele onde Jesus sempre volta e pode dizer: voltou à casa. Ele se sente familiar aí? Amém? Nós temos na nossa vida um ambiente favorável, ideal, onde ele possa sempre voltar e sentir-se na sua cidade ou sentir-se em casa. Lucas 10, lá do 38 ao 42, conta uma história que sempre me chama a atenção. História bendita, bonita. Os historiadores dizem que quando Jesus estava nas adjacências de Jerusalém, ele nunca pousou, nunca pernoitou na cidade, na capital religiosa. Ele sempre descia 1,5 quilômetro a mais e ia para Betânia, porque lá tinha uma família que o recebia, ele sentia-se muito bem lá. Quer ver? Lucas 10, abra aí. Eu vou aplicar só mais 2 verdades e encerro. Eu sou assim mesmo, enrolado, vai falando, e de repente fica pelo meio do caminho. Olha aí, o verso 38 diz assim: aconteceu que, indo eles de caminho, na jornada da vida, na caminhada da vida, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Amém? Vamos preparar nossa vida para Jesus estar sempre lá. Vamos aprender a recebê-lo mais em nossa vida, porque quando ele chega, ele muda a realidade.
Quando ele chega, ele pode estabelecer vida onde há morte. Na casa de Jairo tinha morte instalada lá. Marcos diz que a menina tinha 12 anos, era adolescente ou pré-adolescente. E ele chega honestamente, prostra-se aos pés de Jesus e diz: olha, Jesus, deixei a minha filha lá em casa ao ponto de morrer. E eu não tenho aquele aparelho, como é que chama? Desfibrilador. E se eu não correr, ela vai morrer mesmo. E morreu. E Jairo falou para ele: eu acho isso bom, extraordinariamente lindo. Jairo falou: vem, impõe as mãos sobre ela e ela viverá. Que confissão, né? E tem um versículo lá que só diz assim, pastor Raimundo Paes: e Jesus foi com ele sempre vai. Se a sua casa o receber, ele sempre vai. Ele chega lá e deixa até as pessoas de fora, entra lá e instala a vida, onde a morte já parece dominar. Leva Jesus hoje, vamos criar esse ambiente para ele. Amém? Mas tem outra verdade aqui nesse capítulo 9. A penúltima do Evangelho segundo escreveu Mateus. Veja bem, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. O versículo 2. E Jesus, vendo a fé deles, veja bem, tem um verbo ali que é plural, né? Trouxeram, vendo a fé não do doente, a fé deles. Sabe o que é a lição que Jesus está dizendo aqui para nós? Muitos dos milagres que Jesus operou foi para fazer nos entender que tem lutas e fardos e situações na nossa vida que a gente vai sempre precisar de ajuda de alguém, que a gente não vai vencer sozinho. Esse homem era paralítico, aqui não dá os detalhes, mas em Marcos capítulo 2, que conta essa mesma história, dá os detalhes. Alguns 4 bons, por isso que o verbo está, trouxeram para ele. Eu acho isso aqui fantástico, porque aqueles homens ajudantes sabiam o endereço certo, não do local geográfico, mas para quem levar a necessidade. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui neste milagre? Muita coisa está dando errada na minha vida, na sua vida, porventura, pode ser pelo fato que a gente não recorre à pessoa certa. Somos orgulhosos o suficiente para não aceitar ajuda. E quando a gente vai buscar ajuda, não busca na pessoa certa, no lugar certo. Jairo dá-nos essa lição também. Ele foi a Jesus, porque questões de família é muito privativo. Você não pode andar aí e falando da sua casa, da sua vida, não. Selecione, olha lá, nos dedos de uma única mão, com quem você abra seu coração para pedir ajuda com questões da sua família. Não foi à toa que Jairo falou: a minha filha está ali no meu quarto escuro. A gente não tem isso, né? Só Jesus e você conhece. Mas quando Jesus vai lá, Jesus deixa o povo lá de fora, chama alguns selecionados do grupo e vamos lá, a gente precisa. Eu acho isso aqui fantástico. E Marcos diz que eram 4 que levaram aquele paralítico tentando colocá-lo bem diante de Jesus, porque era para Jesus que eles estavam levando. E Mateus 9 diz assim, e trouxeram-lhe, olha aqui, e eis que lhe trouxeram para quem? Para ele, Jesus. Eu vou perguntar, você vai responder de si para si mesmo: para quem você está levando suas causas? Com quem você está abrindo o seu coração? São pessoas maduras o suficiente que sabem te ajudar e te levar a Jesus, a Deus, a pessoa certa? Pense nisto. Marcos chega a dizer que eles não conseguiram entrar pela porta da casa. Evidentemente, as casas não eram construídas naquele momento como as nossas hoje. Era uma região de relevo acidentado. As casas eram construídas assim abaixo da rua e tampadas com blocos de pedra. Logo eles falaram: nós vamos dar um jeito.
Subiram lá, tiraram os blocos de pedra que constituíam o telhado, desceram-no diante de Jesus. E aqui eu encerro com a última questão, que o milagre aqui coloca, antes da conclusão, que seria uma quarta. Aprenda a aceitar de coração as prioridades de Deus para a sua vida. Por isso que eu fiz aquela prolixa introdução. Porque quando a gente confunde quem de fato é Jesus, a gente pode viver com Ele, ao lado dEle, e não usufruir do melhor que Ele tem para nos dar, que é o perdão dos nossos pecados. Veja como Ele orou assim, numa imprecação sobre Corazim e Cafarnaum. Dizer, Corazim, Cafarnaum, se lá em Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que em ti foram realizados, porque dizendo, tem gente que não tiveram as oportunidades que vocês tiveram, e vocês tiveram tantas oportunidades, mas não perceberam. Jesus está dizendo que os milagres operados em Cafarnaum não levou o povo a perceber quem de fato ele era. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Desceram aquele moço lá, por umas cordas, sei lá como, e colocaram-no diante de Jesus ali. Jesus olhou para ele e falou assim: ei, filho, olha aqui, perdoados. Ele primeiro falou: tem bom ânimo, se anime. Perdoados te são, e essa versão corrigida aqui parece até redundante, te são teus. Oi, perdoados são os teus pecados. Mas Jesus está dirigindo definitivamente a ação sobre aquele homem. São os teus pecados. Esse perdão é para ti aqui. Irmão, a turba lá em redor começou a ficar, não, esse homem não está certo. E eu penso que os amigos dele falam assim: Jesus, nós trouxemos ele aqui para o senhor dar um jeito nas pernas dele, a gente precisa dele para trabalhar lá amanhã. Irmão, deixa eu dizer para Jesus, para você, em nome de Jesus, nós precisamos voltar ao Evangelho, que acredita na cura sim, que restaura as pernas sim, mas que faça do homem uma nova criatura. O que adianta curar as pernas do elemento para ele voltar ao ponto do tráfico? O que adianta mudar o vocabulário do meliante e do indivíduo, e ele até aprende uma enologia nova, mas o coração não muda, e ele põe uma capa de ovelha e continua enganando, mentindo, e a sociedade está cheia disso aí, ó. Porque não chegaram, ou esse tipo de pessoa não chegou para Jesus percebendo que ele de fato era. E eu quero concordar aqui com Filipenses, que diz um dos seus livros: nós cristãos não somos perfeitos. Nós cristãos somos apenas perdoados. Mas uma vez salvo em Cristo, regenerado pela fé em Cristo, esse Espírito operou algo em nossa vida. E que o perdão e a renovação tem que fazer de mim algo diferente. Onde eu compro, onde eu convivo, onde eu estou no meu lazer, onde eu estou existindo. E eu temo, fiquem em pé, vocês todos, por favor. Estou pedindo por obséquio, por favor, e tudo mais. Eu penso, pode ser um pensamento apressado e até ingênuo de minha parte, que a gente precisa voltar a esse Cristo. Jesus muda a prioridade daquele moço, quem sabe até a prioridade dos seus amigos. E Jesus, depois de perdoá-lo, Jesus também restaurou as pernas. Mas Jesus está dizendo: não adianta restaurar as pernas e a sua paralicidade se você continuar perdido, meu irmão. E aí vem aqui o milagre quis colocar nesta, eu concluo aqui. O circunstante falou, e o homem endoidou de vez. Como é que ele pode perdoar pecado? Jesus quer, nesse milagre, exatamente demonstrar isso.
Você consegue enxergar Deus na face bendita de Jesus de Nazaré? Eu ministrava esse final de semana lá no Rio de Janeiro, numa conferência de missões. Eles me deram um tema muito técnico, a Missio Dei, explorada lá desde Karl Marx, passando pela a missão integral, uma problemática que envolveu teologia da libertação, essa coisa toda aí. Eu disse lá que a grande bandeira da missão de Deus foi a encarnação. A encarnação. Em Jesus de Nazaré. Eu tenho falado disso e vou continuar falando. Enquanto nós não percebemos o Cristo, o Deus eterno habitando em Jesus de Nazaré, nós vamos ficar aquém da proposta. Já é boa, aleluia, mas vai ficar aquém da proposta. Jesus falou: olha, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Eu vou demonstrar esse poder curando as pernas dele. Mas vocês precisam enxergar neste milagre que aqui está mais do que um curandeiro. Aqui está o Filho eterno de Deus, que tem sim a autoridade de dizer a este: perdoados são os teus pecados. Oxalá o Espírito de Deus nos faça compreender isso, para a gente outra vez erguer um pouco os olhos da normalidade, da religiosidade, de frasezinhas feitas e até bem colocadas sobre Jesus, e nós curvemos estarrecidos, estupefactos, diante da face gloriosa do Deus que se encarnou em Jesus de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. E eu tenho dito isso aqui, antes de orar só vou repetir, e só o cristianismo tem isso, porque Ele é o Redentor. E Ele assumiu a minha e a sua dor, para dizer: não tem nenhuma dor que você não passe na vida, inclusive alguma enfermidade que eu não tenha passado por lá. Eu já calcei seu sapato. Erga os olhos para além desse horizonte tacanho e apequenado da história humana. Enxergue o novo céus e a nova terra de glória que eu tenho preparado. Lá sim vocês desfrutarão em definitivo do projeto da redenção. Não chegou o final ainda não, meu irmão. Decepcione não, continua aí. O projeto ainda não acabou. O artista ainda está pintando o quadro. Um dia você verá o quadro completo. Hoje eu me angustio ao ver o mal neste mundo, o ímpio triunfando, a maldade graçando, e às vezes até me leva a desanimar. Mas eu me volto ao Deus das Escrituras e eu enxergo o Deus de dores, o homem de dores, os sofredores. E aí eu ergo os olhos para além, e um dia nós vamos ver o tapete pronto do outro lado. Pai querido, nós somos assim, seres em devir. Como aquele paralítico de Cafarnaum, nós precisamos muitas vezes de ajuda. Mas nós queremos sobretudo que o nosso coração, nossa vida, nosso lar, nossa casa, seja também a sua casa, onde o Senhor sinta vontade, o desejo de voltar. Porque nós temos nossas causas e elas se tornam mais recrudescidas, mais difíceis de se encarar. É lá em casa, onde a gente está despida ao avesso, está totalmente devassado. É lá que a gente precisa da sua presença curadora, restauradora. Talvez seja por isso que tu enviaste de volta aquele homem outrora paralítico para a sua casa. Para casa. Ajuda-nos a viver em casa. Mas que nós tenhamos uma casa, que seja a casa do Senhor da casa. Fica conosco. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado.